um plano de formação, um plano de trabalho, até para decidir o currículo melhor, eu precisava conhecer os meninos. Não dá para começar do nada ou começar de uma situação hipotética. A escola não pode se fincar seus pilares numa hipótese. Então, fazer o diagnóstico era para mesmo comunicar aos professores quem eram os meninos. Então, assim, na primeira semana de aula o diagnóstico foi feito, na terceira semana de aula nós já tivemos um espaço coletivo para apresentação de quem eram os meninos dessa escola. Tem uma coisa que eu acho importante, é a gente não ter surpresa. Em uma escola que não faz diagnóstico, ela está sempre tendo surpresa. Então, por exemplo, às vezes tem a surpresa de que o menino passou 6 meses que não aprendeu. Tem menino aqui que aprendeu pouco, mas isso não é surpresa para nós. A gente estava acompanhando os passos dele e a gente pensa numa ação. Então, o diagnóstico ajuda a gente a não ter surpresa, a escola não pode levar susto. Se eu não tenho diagnóstico, eu não posso dizer ao meu diretor, por exemplo, quais são os projetos que essa escola vai encaminhar. Não tinha como responder essa pergunta para ele. Ou não tinha como legitimar uma ação de reforço frente à secretaria ou solicitar um professor para dar apoio pedagógico. Então eu tenho dados, eu sei quem são os meninos dessa escola. Você me perguntar quantos alunos tem em cada turma, quantos não sabem ler na 5ª série, quantos não sabem escrever, quantos têm problema com as 4 operações, quantos são os meninos que resolvem as 4 operações nas continhas, mas não sabem resolver situação, problema mais complexa, qual é o vocabulário que os meninos desconhecem e por isso têm dificuldade de responder uma atividade. Tudo isso eu tenho anotado, porque isso precisa orientar meu planejamento e eu preciso retomar. A primeira relação que os professores tiveram com os dados, eu acho que foi de uma relação de que eu estava vigiando, né? Ou apontando, eu acho que ainda tem muito isso. Eu acho que esse grupo entendeu que acompanhar os dados é cuidar do processo. Acompanhar os dados não é vigiar o professor. E outra coisa que eu tive cuidado era de não mostrar casos extremos. Por exemplo, tem uma disciplina A que está com um dado muito baixo. Esse eu não mostrava. O que eu queria mostrar é o que eles tinham em comum. Então, isso era o mais interessante, é saber que o problema de história não é de história. O problema de história é o problema de geografia e de ciência. Se tem uma disciplina que está fora daquele conjunto, eu não mostrava. Porque, assim, quando eu mostro os extremos, ou eu nivelo por baixo, ou eu nivelo por cima. Mas mostrar para eles que eles estavam vivendo problemas comuns fez com que eles se juntassem em prol de um objetivo.